Hoje teremos um episódio desagradável para os donos de fones de ouvido premium caros. Hoje vamos dar uma olhada no fio EH13 e tentar entender até onde chegaram os fones Bluetooth acessíveis de US$ 50. E para efeito de comparação, vamos comparar o Focal Buds com fones de ouvido de aproximadamente €800 que eu já uso há 3 anos. A principal questão deste episódio é: será que fones de ouvido de US$ 50 podem proporcionar tanto prazer que as conversas sobre high-end começam a soar um pouco constrangedoras? Olá, caros amigos. Meu nome é Arkady Zenin. Eu sou o fundador da empresa Premium Riff. Estamos localizados em Riga, e tudo o que vocês veem no vídeo pode ser ouvido em nossa sala de demonstração. O link está na descrição do vídeo ou no perfil do canal. Os fio EH13 são feitos com muito capricho. O corpo dos fones de ouvido é feito de plástico, e as almofadas e a haste são revestidas com couro ecológico. Você pode escolher entre duas opções de cores, branco e preto. Os fones de ouvido se dobram de forma compacta, ficam confortáveis na cabeça e pesam relativamente pouco. Quando usados, eles não fazem barulhos estranhos, nada range, não estala e não incomoda. Na minha opinião, esse é um dos critérios mais importantes para o uso confortável. E na faixa de preço de cerca de €50, fones de ouvido silenciosos e bem montados já são uma raridade. Externamente, fio EH13 parece bastante discreto. Não é um artigo de luxo, nem um item de design e nem um acessório com o qual você queira entrar em um hotel caro para mostrar que entende da vida. Eles têm aparência simples, modesta e boa qualidade. Você pode conectar o fio ao EH13 de duas maneiras. A primeira opção é via Bluetooth. Os fones de ouvido suportam codecs até LDAQ com taxa de bits de até 999 kbps. A segunda opção é via cabo de 3,5 mm. Esse cabo já vem incluso no pacote. E isso é um bom bônus, porque a conexão com fio em fones Bluetooth modernos já não é tão comum. Os fones de ouvido emparelham rapidamente com o celular, e o perfil sonoro pode ser ajustado pelo aplicativo proprietário Fio Control, instalado no smartphone. Quero destacar em especial a estabilidade do Bluetooth. Durante o teste, eu me afastei do celular cerca de 15 metros dentro de casa, e o fio EH13 continuou funcionando sem interrupções no sinal. Para fones Bluetooth baratos, o resultado é muito bom. Normalmente, os problemas de sinal podem começar depois de 5 a 7 metros, especialmente se houver paredes ou outros obstáculos entre o celular e os fones de ouvido. E aqui, os fones de ouvido mantiveram a conexão tranquilamente a uma distância de cerca de 15 metros. Eu testei eles com um iPhone. E isso também é importante, porque o iPhone geralmente funciona de forma bastante estável na transmissão via Bluetooth. Alguns smartphones Android, para economizar energia, podem reduzir a potência do sinal. E aí o resultado, claro, pode ser diferente. Aliás, ao usar os fones de ouvido como headset para conversas, a qualidade do som é muito boa. Você ouve bem a pessoa e a pessoa também te ouve bem. Quando ouvi pela primeira vez, me surpreendi com a qualidade do som desses fones baratos. Por cerca de US$ 50, você recebe um som realmente bom, que pode facilmente competir com modelos que custam bem mais caro. Eu não estou falando de verdadeiros aparelhos high-end, mas sim de fones Bluetooth populares e de massa, como o Sony VH1000XM de várias séries e outros modelos que custam várias vezes mais caro. Claro, como costuma acontecer hoje em dia, o fio EH13 tem um reforço de graves perceptível. Para quem gosta de graves mais intensos, isso pode ser muito bom, mas, pessoalmente, achei que os graves estavam um pouco acima do que eu gostaria. Por isso, usei as configurações do blogueiro Crino Crinical no aplicativo RoomArc, pelo qual eu estava ouvindo o fio EH13. Depois desse ajuste, o som ficou mais aceitável para mim. Após a equalização, o som ficou mais equilibrado, com timbres suaves e uniformes. Embora mesmo sem equalização, o som já surpreenda de forma agradável. A textura da música é muito bem perceptível. Apesar de os fones de ouvido custarem cerca de US$ 50, você ouve claramente e distintamente as partes dos instrumentos e o trabalho dos músicos. Fiquei especialmente surpreso que o fio EH13 entrega um bom palco sonoro tridimensional.
Para fones de ouvido fechados, o palco sonoro ficou bastante amplo e até com uma leve sensação de profundidade em camadas. E é aqui que começa o momento mais interessante. Esses fones de ouvido, $50, e é exatamente por isso que surge a pergunta provocativa. Então, para que serve o high-end afinal? Claro, isso não significa que os FiiO EH13 substituem completamente os fones de ouvido premium caros, mas eles mostram muito bem que um som decente hoje em dia se tornou muito mais acessível do que antes. Para comparação, vamos pegar o Focal Batis, fones de ouvido Bluetooth Premium que custam cerca de €800. Focal Batis já é outra história. Lá tem de tudo: design, materiais, nome da marca, sensação de produto premium e de pertencer a uma categoria superior de dispositivos. Elas são compradas não só pelo som, mas também pelo design sofisticado, pela marca focal e pela sensação geral de um item caro. E é importante admitir isso honestamente. As FiiO EH13 soam surpreendentemente bem para o preço delas, mas têm uma aparência bastante comum. Há muitos fones de ouvido com aparência semelhante no mercado. Eles parecem discretos, bem feitos, mas não transmitem uma sensação de luxo. Focal Batis, por outro lado, transmitem uma sensação de exclusividade. É um dispositivo que é agradável de segurar, gostoso de usar e dá prazer em mostrar para os outros. Eles têm o status e a estética de um produto caro, por isso a questão não é só o som. Os FiiO EH13 podem oferecer um som muito bom por um preço acessível. Os Focal Batis oferecem som, design, marca, materiais, prestígio e a sensação de possuir um item premium. E aqui, cada um decide por si mesmo pelo que está pagando. Agora vamos falar sobre o cancelamento de ruído. A FiiO declara cancelamento de ruído de até 42 decibéis, e essa afirmação merece um pequeno comentário. Para entender, o nível de ruído em um apartamento comum de um prédio geralmente fica em torno de 40 dB, se ninguém estiver correndo, furando ou gritando. À noite, quando os vizinhos se acalmam, o nível de ruído pode cair para cerca de 30 dB. Em bons estúdios com isolamento acústico especial, o nível de ruído de fundo pode ser de cerca de 20 decibéis. Portanto, se levarmos a afirmação de até 42 decibéis ao pé da letra, ao ativar o cancelamento de ruído em um apartamento comum, você deveria ficar quase em silêncio absoluto. Mas na realidade, isso, é claro, não acontece. Esses 42 decibéis são alcançados em condições de laboratório e em uma faixa de frequência bastante restrita. No site da FiiO há essa observação com um asterisco. Normalmente, o cancelamento ativo de ruído funciona de forma mais eficaz na faixa de baixas frequências. Por exemplo, no transporte, no avião, no trem elétrico, no ônibus ou perto de um ruído urbano monótono. Já a faixa da voz humana e as altas frequências são suprimidas de forma significativamente mais fraca. E isso é normal para muitos fones de ouvido com cancelamento ativo de ruído. No FiiO EH13 encontrei uma desvantagem notável: o funcionamento do cancelamento de ruído ao vento. Se você estiver andando na rua e o vento estiver soprando, começam a aparecer ruídos e interferências desagradáveis nos alto-falantes que acabam abafando a música. O cancelamento de ruído reduz o vento, mas não totalmente. Assim, ainda restam alguns sons indesejados. Ao mesmo tempo, no trem, no metrô, no ônibus ou simplesmente na rua sem vento forte, o cancelamento de ruído funciona de forma bastante adequada. Por outro lado, o FiiO EH13 tem um bom isolamento passivo de ruído. Os fones de ouvido, por si só, já isolam você razoavelmente bem do barulho externo. Mesmo sem o cancelamento de ruído, isso já é uma grande vantagem. Isso significa que, na rua, talvez nem precise ativar o cancelamento de ruído ativo. Já no ônibus, trem ou metrô, aí sim vale a pena usar, porque lá ele vai ser mais útil. É ativado facilmente com o toque de um botão, ou pelo próprio aparelho ou pelo aplicativo. Ao ativar o cancelamento de ruído, o equilíbrio tonal muda um pouco. Eu diria até que, em algumas situações, ele muda para melhor, porque você começa a ouvir melhor as linhas de baixo da música. O ruído externo para de encobri-las. Outro ponto que vale mencionar. Alguns compradores do FiiO EH13
reclamam que, em algumas unidades, o conector de 3,5 mm para conectar uma fonte analógica externa não funciona corretamente. Ele está aqui. No meu aparelho, esse conector funciona normalmente, mas como esses comentários aparecem na internet, minha recomendação é simples. Compre esses fones de ouvido de um vendedor que possa trocar facilmente e sem complicações o produto, caso a conexão com fio não funcione para você. O link, é claro, está na descrição. A principal conclusão é a seguinte: fio EH13 são fones de ouvido muito interessantes para quem quer obter boa qualidade de som por um preço acessível e sem se preocupar com complicações desnecessárias. Eles não substituem o Focal Batis como um produto premium. A Focal tem design, materiais, nome, status e a sensação de um item caro. E em comparação com o fio EH13, o Focal tem uma entrada USB-C, pela qual você pode conectar o computador ou o celular através de uma interface digital. Isso melhora significativamente a qualidade do som, mas ao mesmo tempo o fio EH13 mostra muito bem que um bom som hoje em dia não precisa mais custar 800 euros. E essa, na minha opinião, é a parte mais interessante dessa história. Aqui foi Arkady Zenin, da Premium Riff. Estamos em Riga e conectamos as pessoas ao som. É isso. E que a força do som certo para você esteja com você. Venha nos visitar.